meus queridos irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem, os vídeos aí para que outras pessoas possam ver a verdade na Bíblia. Ative o sininho para receber as notificações quando eu gravar um novo vídeo. Abra sua Bíblia aí no livro das Revelações de Cristo, que se chama Apocalipse, no capítulo 14, o versículo também é o 14 em diante, que relata a ceifa e a vindima. A ceifa e a vindima. Vamos ler. E olheis e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada, Isso foi a revelação dada a João, através, do anjo que estava revelando essas revelações finais, revelações para os últimos tempos, E foi relatado para João. João escreveu, e agora eu estou lendo para vocês. E no capítulo 14 que diz: olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, que tinha a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem, Veio outro anjo e falou com esse anjo que estava sentado sobre a nuvem, com aspecto semelhante a um homem, que tinha uma coroa de ouro e que estava com a foice afiada. Então esse outro anjo que saiu do santuário, ele clamou com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem e disse: lança a tua foice e ceifa, porque é chegado a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. São dois anjos que estão saindo. Um saiu, ele está sentado em uma nuvem, tem semelhança de homem, ele é semelhante a um homem, esse anjo aí, ele é semelhante a um homem e tem essa fogo, uma coroa de ouro na cabeça e essa foice na mão. E o outro anjo que saiu do santuário falou para ele, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, dizendo: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Ceifar é matar, destruir, Se é com a foice, é lógico que vai matar, vai destruir, E o outro anjo, aquele que estava esse anjo, que estava sentado na nuvem com essa foice,
que é chegada a hora da seara da terra, porque está madura. Então aquele que estava sentado na nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi ceifada, foi morta, né? E ainda outro anjo saiu, né? Saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice. Então são dois anjos que está com a foice. Um que está sentado na nuvem, que é semelhante a um homem, ele tem uma foice. O outro anjo veio, né, e falou para esse que está sentado na nuvem para já bater com a foice na terra e ceifar a terra, porque a ceifa já está madura, né? Já cresceram, já botou fruto e amadureceu, né? De acordo com a Bíblia, o pecador, ele peca uma vez, não se arrepende, peca a segunda vez, não se arrepende e continua pecando. Então esse pecado amadurece. E o pecado maduro traz a morte. De acordo com esse versículo aqui, eu comparo com esse outro, né? Esse anjo que vai ceifar a terra, porque a ceifa já está madura. De acordo com esse outro versículo, são os pecadores que pecaram, não se arrependeu, madureceu, né? O seu pecado já está muito maduro e vão morrer, vai morrer. De acordo com esse anjo que vai ceifar na terra, né? A ceifa que está madura. E provavelmente isso é os pecados, as pessoas que pecaram, não querem se arrepender, então vai ser morto definitivamente, tanto para Deus quanto na vida deles, né? Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, também tinha uma foice. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre fogo. Vejam só, né? Saiu um anjo, vamos raciocinar, vamos prestar atenção na leitura. Eu estou lendo o livro das revelações de Cristo, no capítulo 14 e o versículo 14 em diante. E ele relata a ceifa, né? Ela relata a respeito da ceifa e a vindima, né? A ceifa e a vindima. No versículo 14, um anjo está vindo numa nuvem e ele é semelhante a uma pessoa, a um homem, e ele tem na cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada, né? Isso é no versículo 14. No 15, sai outro anjo e fala para esse anjo que está sentado na nuvem para ceifar a terra, porque a ceifa já está madura. Segundo a própria Bíblia, ela relata que o pecado sequencialmente, você peca uma vez, não se arrepende para deixar de pecar, continua pecando, esse pecado amadurece em esse ser pessoal, né? Nessa pessoa, ele amadurece e quando maduro traz a morte, porque é uma pessoa que não tem salvação. Ele vai trazer a morte para quem? Ele é uma pessoa morta para Deus, porque ele é pecador constante e não quer se arrepender de seus pecados. Por isso que esse anjo vai ceifar essa terra com essas pessoas, né? Porque a ceifa já está madura e creio eu que essa ceifa madura são os pecadores que pecam e não querem mais se arrepender. Então vai ser destruído pela mão desse anjo com essa foice afiada, né? Mas também vai sair do santuário de Deus outro anjo, né? Do santuário de Deus que está no céu vai sair outro anjo também com uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo.
e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vindima cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras, né? Mudou completamente o significado daquele primeiro anjo da foice afiada contra esse outro anjo que tem essa outra foice afiada. Essa aqui é para cortar os cachos de uva, né? Para cortar os cachos de uva. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre fogo. Esse anjo que está com essa foice afiada, ele tem poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada. Esse anjo está falando para o que tem a foice afiada. Ele tem poder sobre fogo. Esse anjo que está falando para o segundo anjo que tem a foice afiada. Aliás, não é o segundo, é o terceiro, né? Esse terceiro anjo que também tem uma foice afiada. E esse outro anjo que saiu do altar tem poder sobre o fogo. E ele clamou com grande voz, dizendo ao que tinha foice afiada, né? Lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra. Tá mandando matar, né? Vai vindimar, né? Fazer vítima com os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras, né? E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as num grande lagar da ira de Deus. Então, tanto o primeiro anjo quanto esse terceiro anjo aqui, ele vai destruir os pecadores, né? Ele vai destruir essas pessoas aqui. Não está falando que é pessoa, né? Porque a Bíblia, as palavras de Deus aqui é como parábolas, né? Como parábolas. Tem que saber entender o significado, porque é escrito em como parábola e enigmática. A Bíblia também tem palavra enigmática para que a pessoa desvende aquele enigma, né? Então, como lá é para ceifar a terra, né? Sobre aqueles que tá maduro, né? São as pessoas maduras nos pecados. Vai morrer. As pessoas que não querem se arrepender dos pecados, né? Aqui também esse terceiro anjo, né? Também que está com a foice afiada. O quarto anjo está falando para ele, né? Vindimar os cachos da vinha da terra. Os cachos, né? Quem são esses cachos dessa vinha da terra? Porque as suas uvas estão maduras. São os filhos, né? São os que seguem, né? São que seguem esses que estão maduros do primeiro anjo, né? São pessoas que amadureceram com os seus pecados, né? E os cachos de uva são aquelas pessoas que seguem a eles, né? Que seguem a eles, né? Que seguem, e eles são pecadores. E esse anjo está dizendo ao que está com a foice afiada para destruir, vindimar todos eles, né? Vindimar os cachos da vinha da terra, porque as uvas estão maduras. Está mandando matar todos eles, né? E o anjo meteu a sua foice à terra e matou todo ele, né? Da vinha da terra, e lançou num grande lagar da ira de Deus. Porque vai jogar num lagar da ira de Deus. Vai tudo para o inferno. O lagar da ira de Deus é o lago de fogo, né? No último dia. Essas pessoas vai ser jogada lá, no lago de fogo. Porque são pessoas pecadoras que não querem saber de Cristo, que não querem saber de obedecer aquilo que Deus ordena, para que possa ter vida eterna.
Eles preferem a Satanás. A pessoa está falando de Deus para essas pessoas, mas ele não quer, é como os católicos, né? Os católicos, você fala a verdade de Deus para eles, que é que ele vai? Ele só falta bater em você, só falta matar você. Porque Satanás cauterizou tanto a mente desse povo, que se você for falar verdadeiramente de Deus para ele, você está sujeito a apanhar, está sujeito a morrer na mão de um católico, porque eles não aceitam a verdade de Deus, não aceita. Eles só aceitam aquilo que os pastores, os pregadores de Satanás, que é o Papa, os padres, os cardeais, os bispos, pregam, porque são de Satanás. A Igreja Católica, todas elas são de Satanás. As evangélicas também, né? Porque as evangélicas é filha da católica. E todas as outras igrejas que o homem inventou são todas de Satanás, sem exceção. Eu estou mentindo? Não, não estou mentindo. Porque só existe uma única igreja que Deus deixou. Uma única igreja que Deus deixou através de seu Filho Jesus Cristo. E essa igreja é Igreja de Deus. Essa igreja é a Igreja de Deus. Não é igreja católica, porque tem várias. Também não é igrejas evangélicas. Por quê? Porque foi o homem quem criou. Foi o homem quem inventou e prega heresias, mentiras e engano para todo o mundo. Por isso que nos dias de hoje, 90% de toda a população mundial serve a Satanás e não a Deus. Só 10%, e olhe lá, serve a Deus. Isso é a mais pura verdade. Se isso não for verdade, que eu estou falando, que Deus me destrua nesse instante. Que Deus me destrua nesse instante se eu estiver falando mentira para você. Eu não estou. Porque segundo a Bíblia, segundo os atos desses pregadores dos dias de hoje, dentro dessas igrejas que eles inventam, que eles criam para seus próprios deleites, seus próprios prazeres e para enganar o povo por causa de dinheiro, são todos de Satanás. Igrejas e pregadores de Satanás. E eu estou lendo aqui no livro das Revelações de Cristo, onde relata isso claramente, sem dúvida alguma, né? Então, meus amados, eu estou aqui no livro 14, essas pessoas que estão sendo mortas através desse anjo, que está com essas foices afiadas, né? Que vai vindimar os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras, e o anjo meteu a foice à terra e vindimou toda uvas da vinha da terra e lançou num grande lagar da ira de Deus, que quer dizer, os pecadores são jogados no lago de fogo, né? Esse lagar vai ser o lago de fogo, porque aqui não está escrito lago de fogo ainda, porque é o início, né? Isso está sendo o julgamento daquelas pessoas, né, que não querem a Cristo, que não querem a Deus, são desobedientes e cada vez mais eles estão pecando e não querem se arrepender. Então essas pessoas estão sendo vindimadas por esse anjo com essa foice afiada e jogada em um lagar da ira de Deus, né? É como ela se estivesse sendo guardada para o último dia. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 anos, né? 1.600 estádios, que digo. Esse é o tamanho desse lagar, né? Ele tem um espaço de 1.600 estádios, né? Então é um grande lagar, é um grande espaço. Esse lagar foi pisado fora da cidade
e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1600 anos. Né? Então esse sangue que chegou até os freios do cavalo. Onde é que fica os freios do cavalo? Na boca. Então esse sangue ficou até a altura da boca do cavalo, né? Agora, meus amados, vamos para o livro das Revelações, no capítulo 15. Livro das Revelações de Cristo, o capítulo é 15, que vai relatar os 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas, né? Os 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas, né? Isso vai começar aqui no capítulo 16, né? No capítulo 16, do 1 ao 21. Vamos ler. Vi no céu ainda outro sinal, né? Outro sinal grande e admirável. João está falando, porque essas revelações estão sendo dadas a João, né? Quando ele estava lá na ilha de Pátamos, né? João estava pregando a igreja de Deus na ilha de Pátamos, né? E ao estar lá, ele foi arrebatado em espírito até o céu, onde está recebendo essas revelações e onde ele escreveu e deixou para nós nos dias de hoje saber os últimos acontecimentos, tanto na época que ele estava, quanto do final dos tempos, do final do mundo, do último dia, né? Porque ele tem relato de algo logo lá, quando no tempo dele, né? O livro de Apocalipse está revelando a João algo que está acontecendo no tempo dele e agora no final dos tempos decorrente, nos últimos dias desse mundo. Apocalipse é para isso, né? É revelação para essas coisas. Umas coisas ocultas que estavam acontecendo anteriormente, né? No tempo dele e nos dias de hoje até os últimos dias. Vamos ler agora. Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável. 7 anjos que tinha as 7 últimas pragas. Né? João está vendo, está sendo revelado para João, e ele está vendo 7 anjos, né? Ele está vendo 7 anjos com as últimas 7 pragas, né? Isso vai acontecer lá no tempo da grande tribulação, é que vai acontecer essas coisas, né? Essas pragas, né? Porque alguém disse que essa praga da Covid que veio agora, veio da parte de Deus, não veio. Veio da parte do homem. Foi o homem quem inventou essa tal de Covid para, né? Eles fazem teste, né? Para impor no mundo o seu poder, a sua sabedoria, e com isso sofre todas as nações, mas não veio da parte de Deus. Mas essas pragas que vai ter aqui, né? Vem de Deus, vai vir de Deus, né? Então esse sinal ele vai vir através de anjos, né? Essas pragas vai vir através de anjos, né? E o mundo verá, porque é na decorrência dos últimos instantes desse mundo, né? Porque Cristo vai vir para governar durante 1000 anos aqui na terra, né? Ele vai vir, os 144 mil de Israel, sem mácula, que não se contaminaram, né? Vai vir com Cristo também, durante 1000 anos,
Está na Bíblia, né? Está na Bíblia. E ele vai vir governar junto com os seus, né? Que morreram e que estão vivos no dia que ele chegar. E o que vai acontecer? Para doutrinar as pessoas que seguem a Satanás. Os que estão nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas e etc, e etc. Caso esse povo não aceitar, aí vai vir pragas, né? O céu vai escurecer, a lua vai escurecer, as estrelas vai escurecer, vai cair fogo no mar, a água vai se tornar sangue, né? Vai destruir uma terça parte dos navios, é muita coisa. E vai chegar um tempo dentro da grande tribulação que vai haver, que pessoas que seguem a Satanás vai desejar morrer, vai procurar a morte e não vai encontrar. Eles próprios vai se matar e não morre. Pela agonia que vão ter, pelo desespero que vão ter, né? Tudo isso vai acontecer nos últimos dias aos pecadores que não querem se arrepender, que não querem seguir a Cristo, né? Que não querem seguir a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Nos últimos tempos, meus amados, durante a tribulação até o final, o povo pecador vai desejar morrer e não morre. Ele vai se matar e não morre. De tanto sofrimento quanto vai ser grande o sofrimento para esse povo nos últimos dias. Só para eles presenciar o poder de Deus. Mas Satanás também nesse tempo vai estar solto e também vai dar poder, né? Satanás vai curar, né? Vai fazer vários milagres para que o povo dele não saia dele, permaneça. Isso também vai acontecer nos últimos dias, né? Para continuar o engano dele, porque Deus quer vencer Satanás. Deus quer. É o propósito de Deus que toda a humanidade se volte para ele. Mas a batalha é muito pesada, né? Se Deus quiser, Deus pode destruir tudo e acabar com isso. Pode, mas até agora ele não quer fazer isso. Ele quer que as pessoas, né, se voltem para ele como é criada. Na hora que nós somos criados, na hora que nós nascemos, somos puros, né? Mas ao decorrer da convivência mundana aqui na terra, o povo vai se perdendo através do pecado, né? Mesmo porque isso acontece por causa dos pais, né? Por causa do pai, por causa da mãe, porque não tem Deus, né? Eles já servem a Satanás. Por isso que a população é exorbitante, é grande a população de Satanás, e a de Deus aqui na terra é muito pequena, muito pequenininha, porque as igrejas criadas por homens são de Satanás, né? São de Satanás, por isso que não crescem, não cresce. A população de Deus não cresce, porque está recebendo doutrina diferente daquilo que Cristo trouxe, mandamento diferente daquilo que Cristo trouxe. Eles estão criando as suas próprias igrejas e todas elas são de Satanás. É claríssimo na Bíblia, claríssimo. Isso não é conversa fiada, não. É claríssimo na Bíblia. Deus mandou uma única igreja para os seus, chama-se Igreja de Deus. Ela é pura, ela é digna de tudo, porque foi Cristo quem trouxe, e essa igreja é a sua lei, a sua nova aliança, a sua doutrina e seus mandamentos em Cristo. Isso é, né, o testemunho de Deus para conosco, mas
O mundo e a nossa carne só nos quer levar a pecar, a pecar e a pecar. E fica muito difícil se nós não perseveramos nisso. Se nós for atrás da palavra do homem e não de Deus, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque o homem, eles planejam dentro da palavra de Deus escravizar as pessoas, Eles planejam através da palavra de Deus escravizar as pessoas. Tanto escraviza no bem quanto no mal. Isso é uma realidade, Isso é uma realidade, Tem igreja, por mais sincera que ela seja, ela escraviza a pessoa. Ela não dá liberdade às pessoas. Escraviza. Isso é verdade, Por mais que ela pregue a verdade, elas escravizam a pessoa. Eles querem que a pessoa seja escravo daquela pessoa, que só aceite aquilo. Mas devemos ler a Bíblia, devemos entendê-la, devemos compreender e obedecer, Porque temos que ler, entender, compreender e depois obedecer com sinceridade, com amor puro, porque senão é nada também. É nada, não serve. Sem amor puro e sincero não serve servir a Deus. Não serve. Vou continuar a leitura agora. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Isso é, os últimos instantes dessa terra, os últimos instantes para os pecadores, É onde é consumada a ira de Deus nos pecadores, isso lá nos últimos dias, antes de começar o julgamento. E vi, porque eles vão morrer, essas pessoas vão receber praga, elas vão morrer em Satanás, mas na hora vai ter o julgamento deles, porque muito mesmo ainda servindo a Satanás, não estando em Deus verdadeiramente, eles fazem boas obras. Não é que eu venha dizer que estejam salvos, mas pode ser pela misericórdia de Deus que se salvem através das suas boas obras. Mas uma boa obra feita com a obra mal não serve, porque está escrito que Cristo e Belial não têm comunhão entre si. A justiça com a injustiça também não tem comunhão entre si. É por isso que eu digo, porque se você faz uma boa obra, você ajuda o próximo, você perdoa a quem lhe faz mal, tudo bem. Você dá de comer a quem tem fome, tudo bem. Mas se aquilo que você está fazendo de bem vem da maldade anterior, não é aceitável a Deus. Não é aceitável, meus amados. Você fazer bem, se bem vem do mal, não é aceitável para Deus. Porque, digamos, você rouba, Você rouba, Você roubou, você fez um mal, E lá na frente você está com o dinheiro desse roubo no bolso e uma pessoa lhe pede uma ajuda e você vai ajudar aquela pessoa, você está fazendo uma boa ação, sem dúvida. Você está fazendo uma boa obra. Mas antes, você fez a obra de Satanás, roubou, Talvez Deus tenha misericórdia de você, se você se arrepender, e você seja perdoado por Deus, e aquela obra que você fez conte. Mas isso é relativamente impossível. Você ser bonzinho para as pessoas, Você ser bonzinho para as pessoas,
mas você tem um coração cheio de contenda, de inveja, de ira, está intrigado das pessoas, né? É intrigado, faz coisa, mesmo que você não roube, não mate, não adultere, mas seu coração é cheio de ira, cheio de contenda, de inveja, né? De se intriga com o seu próximo por causa de alguma coisa. Isso não é de Deus também, não é de Deus, e pode ser que a sua boa obra seja rejeitada por conta disso, né? Porque Deus quer nós de uma maneira tão pura. É por isso que nos dias de hoje 90% está do lado de Satanás, porque a pureza para Deus é grande, né? Então essas pessoas, né, esses 7 anjos, dessas 7 pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Isso é lá nos últimos dias, né? Durante a tribulação para os últimos dias. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. João está vendo essa outra visão de um mar de vidro misturado com fogo. E os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estava em pé junto ao mar de vidro e tinha a harpa de Deus. Então essas pessoas, né, elas venceram, né? Elas venceram a besta, né? São povo de Deus, né, que venceu a besta e a sua imagem, porque a besta vai se levantar do mar. Tem uma besta que vai se levantar no mar, tem uma besta que vai se levantar na terra, a da terra que, né, vai pegar, dar todo o poder, dar do mar, e é muito poder, e ela vai fazer, vai querer que faça a sua imagem, como está escrito aqui. Ela vai ter uma imagem, essa imagem vai falar, vai ver, vai andar, né? Essa imagem dessa besta nova que vai surgir, né? E então o que vai acontecer? E vi como que um mar de vidro. Esse mar de vidro, ele está em frente ao trono de Deus. Esse mar de vidro, ele está em frente ao altar de Deus, né? Mas aqui eu não sei se esse mar de vidro é esse que está aqui, mas esse mar de vidro é misturado com fogo. E os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro e tinha harpa. Então é esse mar mesmo que estava lá em frente ao trono de Deus. Em frente ao mar de Deus tem um mar cristalino, né? Tem um mar cristalino. E ele, esse agora, ele, nesse tempo aqui, ele vai estar misturado com fogo. Esse mar de vidro que está em frente ao trono de Deus, ele está misturado com fogo. E os que tinham vencido a besta, né? Isso é nos últimos tempos, né? E a sua imagem, né? Porque a besta vai mandar que o povo crie uma imagem dela para adorarem. Os que não adorarem a ela, vai acontecer muitas coisas, mas o povo, os anjos de Deus, vai guerrear e vai vencer a besta, junto com o povo de Deus, né? Vai vencer, e o número deles, né, e do seu nome, o número do seu nome estava em pé junto ao mar de vidro e tinha harpas de Deus. Isso é lá, né? Lá no céu, lá no paraíso. E cantava o cântico de Moisés, né? Cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos, né? Então esses são os povos, né,
que são de Deus junto com os seus, né, que estão lá. Isso são os povos que vai vencer a besta aqui na terra. Como é que esse povo vai vencer essa besta e essa imagem? Como é que ela vai vencer? Não seguindo ela, não obedecendo o que ela manda, mas sim obedecendo tudo o que Deus nos ordena. É assim que vencemos a Satanás. Só vencemos a Satanás seguindo a Cristo verdadeiramente, seguindo a Deus verdadeiramente, com obediência, com sinceridade e com amor puro e sincero. É assim que vamos derrotar a besta, né? E a sua imagem que ele criou para introduzir aos homens aqui na terra os seus feitos, porque ela vai fazer milagre também, vai curar, vai fazer milagre para enganar o povo. Mas se nós permanecemos em Deus fielmente até o certo ponto, né, o que é que vai acontecer? Isso que aconteceu aqui: vencer a besta e estar em pé diante do trono de Deus naquele mar de vidro, né? E com harpas de Deus na mão. E cantando esse canto. Quem é que canta esse cântico novo, né? Esse cântico de Moisés, que cantava o canto de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, que é Cristo, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro os teus caminhos, ó Rei dos séculos, né? Quem não te temerá, né? Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, isso são os povos, né, nos últimos dias, né, que estão indo para o céu. Depois disto olhei e abri o santuário do tabernáculo do testemunho no céu, e saíram do santuário os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos, né? E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. E esses eventos vão acontecer lá nos últimos dias. E essas pessoas que estão chegando aí nesse santuário, né, são as pessoas que vão sendo arrebatadas, né? Pessoas fiéis que estão se tornando fiéis a Deus, né? E o que vai acontecer na sequência, né, com esses anjos e essas taças, né? E houve vinda do santuário uma grande voz que dizia aos 7 anjos, aqueles que estão com as 7 taças e as 7 pragas: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, né? Os anjos, né, vai derramar as taças. Isso são os instantes finais do povo aqui na terra e desse mundo, né? Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que o adorava a sua imagem, né? É os últimos instantes dos pecadores aqui na terra, né? O povo das igrejas católicas, das igrejas evangélicas e de tantas outras religiões
que existe, que é de Satanás. Porque Satanás inventou a religião, né? Dentro da sua legião, ele criou a religião. E a religião criou milhares e milhares de igrejas falsas, igrejas para Satanás, para o povo adorar a Satanás, né? Mas o que é verdadeiro em Deus não é religião, mas legião. Legião. Todo o servo de Deus é legionário de Deus, é soldado de Deus, porque Deus é o Senhor dos exércitos. Então nós não devemos estar numa religião, porque religião quem inventou foi Satanás dentro da sua legião. Mas nós verdadeiramente em Deus estamos na sua legião, né? É legião, devemos estar na legião de Deus. Ele próprio foi quem deixou essa legião. O próprio Deus, no início da sua criação, Deus deixou legião de Satanás e legião de Deus, mas com a intenção de que a legião de Deus vença a legião do mal. Isso vem desde a primeira criação de Deus, lá do Éden até os dias de hoje, né? Essas duas legiões. Quando Eva come aquele fruto lá do Éden, através do engano da serpente, que era Satanás, que colocou na mente dela dizendo que ela não ia morrer realmente, porque Deus não disse a Eva que ela, nem a Adão, que eles iam morrer carnalmente nem espiritualmente. Deus não disse isso para eles, só falou que certamente eles morreriam, mas Deus não falou que morte era, nem falou de que fruto era aquele, só disse que não comesse, mas não disse a eles que fruto era, não disse. Quem falou foi Satanás. Satanás foi quem disse a Eva que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, e que é as duas legiões. Por isso que ele estava doido que Eva comesse, porque aí ia estabelecer a legião de Deus e a legião dele própria, né? Para perverter a criação de Deus, como ele fez, né? Através dali, Eva e Adão morreram espiritualmente, né? E foi implantado as duas legiões para criar o pecado da terra, né? Que é a desobediência. O pecado de Deus é a desobediência, né? Esse é o pecado de Deus, a desobediência. Foi isso que Eva praticou, foi isso que Adão praticou, desobediência. O primeiro pecado introduzido na terra é a desobediência a Deus. E dentro dessas duas legiões, entre a legião de Satanás e a legião de Deus, está o mal e o bem. A legião do mal trabalha para que todo ser humano seja perverso, seja contrário a Deus. E a legião de Deus trabalha para que todo ser humano seja santo, puro, né, para Deus. E a outra legião, que é do mal, que faça tudo contrário a Deus para agradar a Satanás. Isso vem de lá do início até os dias de hoje. E sempre essa legião do mal está vencendo. De lá até hoje, lá na primeira criação, quem venceu foi a legião do mal, né? Só que o poder de Deus é maior do que ela. O poder de Deus é maior que a legião do mal, é maior que Satanás. Claríssimo isso é, né? Por isso que Deus dizimou, destruiu toda a legião do mal humana na sua criação primária, né? Aqui da terra.
através do dilúvio. Deus destruiu toda a legião do mal humana da primeira criação dele aqui na terra. Ele destruiu com o dilúvio. Depois de Noé se estabelecer, na própria família de Noé foi estabelecida a nova legião do mal por uma maldição, através de uma maldição que ele amaldiçoou, como vocês sabem, né? Aquele que foi amaldiçoado por Noé tornou-se a contínua legião do mal humana na terra, através dali, e segue até os dias de hoje. Mas Deus quer que os seus soldados, que o seu legionário vença essa legião do mal até os últimos dias. É por isso que Deus é longânimo para conosco, querendo que ninguém se perca. Isso está escrito, né? Querendo que ninguém se perca, porque nós, como legionário de Deus, soldado de Deus, dentro da sua igreja que ele mandou através de Cristo, dentro da sua lei, né? Dentro da sua lei, que devemos ter uma lei para seguir, devemos ter uma doutrina para saber o que é certo e o que é errado, temos um mandamento para obedecer, né? Tudo isso foi dado por Deus, que é o seu testemunho para Cristo. Deus deu para Cristo e Cristo deu para nós o testemunho de Deus, para que através desse testemunho nós sejamos puros, santificados, salvos e que não morramos, que tenhamos vida eterna. Mas só conseguimos isso se nós obedecer isso que ele deu, né? Se obedecer com sinceridade, com amor puro e sincero, né? E com a fé de Cristo, que é a obediência, que é também o conjunto completo, se chama Igreja de Deus. E foi primeiro, derramou a sua taça sobre a terra e apareceu uma chaga ruim e maligna. Presta atenção que isso é para os pecadores que estão decorrentes a partir de agora na terra, tá? Derramou essa taça, né, com a chaga ruim e maligna, porque esses 7 anjos vai soltar essas 7 pragas na terra. Quando esses 7 anjos começam a soltar essas pragas na terra, a humanidade pecadora, né? A humanidade pecadora, lá no final dos tempos, aqueles que não querem aceitar Cristo, que não querem aceitar Jesus, que não querem aceitar Deus, que não querem aceitar a igreja verdadeira, vai passar por essas pragas, né? Vão passar por essas pragas, né? Tormento. Ele vai se matar de tanta agonia, de tanto desespero, e não morrem. Só para eles provar da ira de Deus e do poder de Deus, para que eles venham acreditar, se arrepender, e Deus vai acolher ainda nesse tempo, viu? Isso vai acontecer com os pecadores, mas só que eles podem ser salvos ainda nesse tempo. Basta se arrepender. É porque muitos não querem. Muitos estão acostumados com Satanás, estão acostumados que não querem saber de Deus. Não querem. Mas nos últimos dias, essas pessoas que não querem saber de Deus, achando que Satanás é o tudo para eles, porque dá uma boa farra, né? Dá uma boa farra, dá uma boa prostituição, dá um bom gay, dá uma boa lésbica, dá um bom roubo, uma boa morte, um bom engano, uma boa mentira, etc, etc, etc. Vai chegar um dia que essas pessoas desejam morrer e não morrem. Ela se mata e não morre, só para sentir a ira de Deus. O desespero vai ser terrível, terrível, né? E esse anjo aqui, quando soltar essa primeira
taça, né? Quando soltar essa taça com essa praga ruim, maligna nos homens, que tem o sinal da besta, né? Não tem um povo aí que se benze, né? É esses povos, né? São esses povos que tem o sinal da besta, né? Porque cruz é maldição, né? Ó. Pensam eles que estão se benzendo para Deus, mas não. Eles estão fazendo o sinal da besta, o sinal de Satanás, né? Ó. Faz na testa, o padre faz na testa deles, né? Assim. E eles, né, se benzem assim. Isso é o sinal da besta, o sinal da maldição. Se vocês não acreditam, tá na Bíblia, né? Basta vocês acreditar. O sinal da besta é esse. Além do modo de trabalhar e do modo de pensar, também é sinal de besta, né? E sinal de Deus, né? E essa praga vai cair sobre os homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem, né? Então essa praga terrível e maligna vai cair nessas pessoas que adoram a besta e as imagens dela, né? O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, né? Como de um morto, e morreu todo o ser vivente que está no mar, né? Então, isso aqui, meus amados, é o último instante, é os últimos instantes, porque antes desse acontecimento aqui, né, desse segundo anjo, isso é os últimos instantes da humanidade terrena e do mundo, é os últimos instantes. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto. A água do mar vai se tornar em sangue como de um morto. E morreu todo o ser vivente que estava no mar. Isso é o último instante. Por quê? Antes desse acontecimento aqui, vai cair no mar um monte em chamas, né? Antes desse acontecimento aqui, vai acontecer no mar um monte em chama, vai cair no mar. E ele vai matar a terça parte dos peixes, não é todos. Vai matar a terça parte, vai destruir a terça parte dos navios. Mas nesse versículo aqui, vai matar tudo quanto vive dentro do mar. Está falando de peixe, de réptil, de tudo de ser vivente no mar. Esse anjo com essa taça, quando ele derramar no mar, vai matar todo ser vivente do mar e o mar vai se tornar em sangue, né? O terceiro anjo, né? Derramou a sua taça nos rios, e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue, né? E ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, e és que era o santo, porque julgaste estas coisas. Vai ter um anjo que vai cair umas estrelas no rio. Vai cair uma estrela no rio e vai tornar a terça parte do rio e das fontes de água em absinto, né? Porque essa estrela é absinto que vai cair, e vai cair no rio e nas fontes de água, mas só vai danificar uma terça parte. Mas aqui, esse terceiro anjo, quando derramar essa taça no rio e nas fontes, vai tornar tudo em sangue. Então vai morrer tudinho também, né? Não é como a estrela que vai cair no rio, que vai só danificar uma terça parte. Aqui vai destruir tudo, vai se tornar em sangue. Que isso já é o juízo final, é os últimos instantes dessa terra, é os últimos instantes dos pecadores dessa terra e de tudo que nela há. Porque derramando o sangue, derramaram o sangue de santo
e de profeta, e tu lhe tem dado sangue a beber, eles e o merecem. Né? Então, porque derramaram o sangue de santo, né? Nesse rio, nesses mar, né? Por isso que vai acontecer essas coisas, é o julgamento, né? E onde mataram, derramaram o sangue dos profetas, né? Mataram, né? Derramaram o sangue dos profetas, e tu tens dado sangue a beber, e eles o merecem, né? Houve uma voz do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, tudo o que está fazendo, acontecendo, né? Está saindo voz do altar e está glorificando a Deus, porque Ele é verdadeiro, Ele é poderoso e justo. Então, essas coisas estarão acontecendo com os pecadores, porque eles são pessoas injustas, infiéis a Deus, contrária a tudo quanto Deus nos ordena, né? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abraçasse os homens com fogo. No anterior, uma parte do céu, né, vai ficar escura. Uma parte da lua vai ficar escura, estrela vai ficar escura, uma terça parte. Mas aqui, esse céu, isso é os últimos instantes desse mundo. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abraçasse os homens com fogo. O que é que significa isso? Que todos os pecadores da terra vão morrer queimados. Esse sol caindo sobre a terra vai derreter essa terra, né? Vai derreter essa terra. E os homens foram abraçados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre esta praga, e não se arrependeram para lhe darem glória, né? O sol vai esquentar de uma maneira, né? Deus está fazendo essas coisas para que esse povo se arrependam. Isso são seguidores de Satanás, seguidores da besta, né? E Deus está mandando esse sol esquentar mais e mais para que ele se arrependa. Quem se arrepender não vai morrer queimado, né? Não vai morrer queimado. Mas se eles continuarem firmes com Satanás, vão queimarem, vão derreter, sem dúvida. O quinto anjo derramou a sua taça sob o trono da besta, né? Lá no Vaticano. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, lá no Vaticano, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas. Que homens são esses que vão morder de dor as suas línguas? Quem é? Quem é? Deve ser os papas, né? Os cardeais, os padres, os bispos, que eles vão estar lá nesse trono, lá onde ele tem o trono dele lá, né? E por causa das suas dores e por causa da sua chaga, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras, né? Eles vêm praticando isso há anos, né? Vêm matando povos, como matou milhares de pessoas. A Igreja Católica matou milhares de pessoas queimadas por não aceitar a sua doutrina, seus mandamentos, né? A Igreja Católica matou milhares de pessoas queimadas, né? Milhares de pessoas queimadas a Igreja Católica matou por não aceitar a sua doutrina, seus mandamentos. E eram pessoas de Deus, essas pessoas
que foram mortas, né? São pessoas salvas, com certeza. Também queimou milhares de Bíblias para que as pessoas no início dessa igreja não viessem ler a Bíblia, né? Porque a igreja católica é de Satanás, né? É uma igreja de Satanás. Elas, que é muitas, né, são de Satanás. E o fim dela e o fim de quem segue ela é muito triste, é muito miserável, é muito tenebroso, é muito maligno, como eu já estou contando aqui, né? Porque vai chegar o tempo dela. No capítulo 17, eu estou no 16. Isso aqui é só os alertas que está dando para os seguidores das igrejas católicas, quanto também das evangélicas e muitas outras dentro da religião. Porque a religião foi inventada por Satanás para enganar o povo com as suas igrejas falsificadas. Continuando, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, né? E o seu reino se fez tenebroso e os homens mordiam de dor as suas línguas. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, né? Porque vão ser castigados porque não estão adorando a Deus, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras, porque esses são pessoas fiéis a Satanás, né? O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e as águas secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, que é Satanás, né? E da boca do dragão e da boca da besta, que é também de Satanás, e da boca do falso profeta, que são esses pregadores de hoje, que tem por aí, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. E da boca do dragão e da besta e do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Então, né, como você vê, o dragão é Satanás, a besta também é de Satanás. Da boca dos falsos profetas, né, dos falsos pastores de hoje, né, enganadores, dos padres, do Papa e de todos os outros, né, vai sair espírito imundo semelhante a rã, né? Pois são espíritos de demônio que opera sinais, né? Os quais vão ao encontro do rei de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como um ladrão, né? Bem-aventurado aquele que vigia, né? No último dia, ele vai vir de repente, ninguém vai saber a hora, o dia, ninguém sabe. Ele vai vir de repente, mas bem-aventurado aquele que vigia, né? Que tipo de vigilância é essa, né? Tipo de vigilância é essa? É estar seguindo a lei de Cristo corretamente, a sua doutrina, seus mandamentos, com amor puro e sincero e com a fé de Cristo, obedecendo a Deus, né? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu. Devemos estar vestidos de quê? Da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, né? Para que ninguém veja a nossa nudez, porque aquele que segue a Satanás está nu. E eles congregaram no lugar em hebraico que se chama Amargedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono, dizendo: está feito. Quer dizer,
porque, né, é os últimos momentos dos pecadores aqui na terra, das pessoas que estão seguindo a Satanás e não a Deus, né? Das pessoas que estão seguindo a besta, o dragão, né? E houve relâmpago no céu, vozes, trovões, houve também grande terremoto, qual nunca haverá desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte quão grande. Então isso é o último dia, né? É os últimos instantes desse mundo. E a grande cidade fendeu-se. Quem é a grande cidade? O Vaticano, né? E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira, né? Todas as ilhas fugiram, os montes não mais se acharam, né? São os últimos instantes desse mundo. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Então vai chuviscar pedrinha, né, em toda, vai cair granizo, né, em todo mundo. É como se fosse granizo, né? Porque um talento é uma moedinha, né? Então imagina, né? Cair do céu, né? Uma chuvada. Aqui tá escrito saraivada, mas vamos falar no popular, uma chuvada. Imagina uma chuvada de moeda do tamanho de R$ 1 caindo numa pessoa, né? Como não vai ser, né? Então, meus amados, é isso os acontecimentos dos últimos dias para os pecadores, para as pessoas das estátuas de escultura, para as pessoas daquelas igrejas que tem o nome de santo e está lá uma estátua, seja de madeira, seja de gesso, de qualquer coisa, né? Até de ouro ou de prata, né? Então vai ser a destruição do povo que adora essas coisas, e muito mais vai acontecer na sequência, né? Muito mais. Bem, meus amados, termino aqui esse vídeo, né? Voltarei com o próximo vídeo no livro das revelações de Cristo, no versículo 17, a visão da grande meretriz assentada sobre a besta. A visão da grande meretriz assentada sobre a besta. Isso é o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde, felicidade e prosperidade, né? Que Deus abençoe, que vocês se mantenham firmes. E eu digo a vocês: abandonem as igrejas católicas, abandonem as igrejas evangélicas, abandonem se vocês querem ir para o céu, se vocês querem ter salvação. Abandone as igrejas católicas, abandone as igrejas evangélicas e tantas outras que se chama de religião, porque a religião vem de Satanás, não vem de Deus. Nem essas igrejas vêm de Deus, mas de Satanás. Isso é a maior verdade de tudo. Não é mentira isso, meu povo. Isso não é mentira. Se isso for mentira, eu quero que Deus me destrua agora, nesse instante. Se eu estiver falando mentira para vocês, eu não estou. Isso é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, né? Compartilhem
aí no canal esses vídeos para que outras pessoas possam ver a verdade e entender como é o caminho da salvação para a vida eterna, né? Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E tenho dito.